Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje vamos fazer a aula aí do dia 10 de setembro, tá? Quinta-feira. Vou falar um pouquinho aí de gases, gases ideais, né? E falar da equação de estado. É como se a gente estivesse também fazendo uma revisão lá da física, tá? E incorporando alguns conceitos aí da termodinâmica, tá bom? No dia 10, então, vamos falar hoje, dia 10 de setembro, eu vou falar de gases. Depois, no dia 15, a gente vai fazer exercícios, tá? Para não ficar muito extensa a aula. Eu dei uma esticada aí nessas últimas aulas com bastante exercícios, tá? E no dia 15 a gente faz exercício aí sobre gases perfeitos, gases ideais, né? Usando a equação de estado. E no dia 17 de setembro, né? A gente entra então no capítulo 2 propriamente dito do Moran Shapiro, falando de substância. Na verdade, lá engloba capítulo 2 e capítulo 3, né? Mas a gente vai começar a falar de substância pura, né? Que é esse PowerPoint aqui que eu vou trabalhar com vocês aqui, né? Esse daqui, ó. Cadê ele? Então, nós vamos abordar no dia 17, então, né? Essas começando a falar de propriedades de uma substância pura, tá? E aí a gente vai falar dessas propriedades. A gente já vai ter visto já e feito exercício sobre equações de estado para gases perfeitos. Vamos falar dos gráficos, né, das superfícies termodinâmicas, que são as superfícies PVT, e depois como que se encontra uma substância quando ela muda de fase no gráfico PT, PV e TV, né? Tá ok? Alguns conceitos termodinâmicos, falar dos diagramas, né? Onde a gente vai calcular as propriedades em si termodinâmicas, né? Principalmente a substância água e exercícios, né? Tá? Então eu vou fazer uma parte desse assunto, vocês já viram, né? Lá talvez em física, né? Então nós vamos ver as relações entre pressão, né? Volume específico e temperatura para uma dada substância pura, né? Que é aquela substância, né? Que é homogênea, né? Em sua composição química, né? Invariável, né? E a gente vai depois definir mais para frente o que seria essa substância pura, né? A gente vai tratar aqui de gases, né? Se eu for mostrar aqui em qual situação que a gente vai trabalhar com a equação de gases perfeito, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, nessa faixa aqui. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui para mostrar. Não, acho que eu não vou ter. Aqui, sim, vou ter sim. Então, eu vou trabalhar, deixa eu aumentar aqui, né, com o meu fluido, né, eu vou trabalhar em si com o ar em si, né, posso trabalhar com ar e também posso trabalhar aí com ar no estado, né, gasoso, evidentemente, né, e também posso trabalhar com a água no estado de vapor, né, e quando que eu posso, né, utilizar a equação PV igual mRT, né. Então eu vou poder utilizá-la, né, é uma equação que é voltada para gás perfeito, o gás ideal, né, onde esse gás se encontra. Esse gás se encontra nessa região aqui com esses valores de temperatura e volume específico, né? Então, se eu pegar aqui o meu fluido que está nessa região aqui, que ele está no estado vapor, né? Com esses valores de, de pressão, tá? De temperatura e de volume específico. Lembrando que aqui, por exemplo, eu tenho um volume específico nessa região que eu estou mexendo com o mouse em torno de 100, né? Fazendo o inverso do volume específico, vocês vão ter a noção de qual o valor da massa específica, né? Então, geralmente eu falo que eu vou trabalhar para fluidos, né? Usar a equação de estado para gás perfeito para fluidos que eu tenho valores baixos da massa específica, né? Ou valores moderados de pressão, né? Se vocês verem aqui,
os valores de pressão são baixos, né, ou valores moderados de temperatura. As temperaturas elas podem ser altas, mas elas também podem ser baixas. Então, essa região rosa aqui que eu vou considerar meu gás como sendo perfeito ou ideal, e consequentemente eu vou poder usar a formulação PV, né, igual MRT, que vocês viram lá bastante lá em outras disciplinas, principalmente lá na física, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá ok, está gravando. Então, quando a fase gasosa de uma substância tem massa específica relativamente baixa, né, a pressão e o volume específico e a temperatura são relacionados para a equação do gás perfeito, né? Então eu tenho a pressão, é a minha pressão absoluta, tá? É aqui o meu volume específico, né, que é o volume pela massa. R é o fator, o constante que depende do gás, tá ok? E a T é a temperatura absoluta do meu fluido, né, da minha substância, em Kelvin, tá? Então a pressão, sempre que a gente for trabalhar com essa equação, né, a gente vai usar a pressão absoluta e a temperatura na escala Kelvin. Qualquer gás para o qual essa equação é válida é chamada de gás ideal, né? Então são gases que estão naquela região rosa lá daquele gráfico, temperatura versus o volume específico, tá? Então PVRT é chamada equação de estado de gás ideal, onde P e T são quantidades, como eu falei, absolutas, tá ok? Então se eu estiver trabalhando com uma substância em uma certa pressão, né, eu preciso somar a pressão atmosférica para trabalhar com essa equação. E a temperatura eu tenho que passar ela de Celsius para Kelvin, tá? A constante R do gás está relacionada à constante universal dos gases, que tem o mesmo valor para todos os gases, pela relação. Então, aqui eu tenho a constante universal dos gases, dividido pela sua massa molar, né? Então, esses valores são tabelados, tá? Aqui eu tenho uma tabela, deixa eu ampliar um pouquinho. Então aqui eu tenho uma tabela para vários gases, né, na fase vapor, aqui a água na fase vapor d'água, né? Então se eu pegar, né, o meu R, tá? Essa constante universal dos gases, né, e dividir pela massa molar, então eu tenho aqui minha massa molar, por exemplo, aqui da água, 18,02 kmol, né? E se eu dividir, né, se eu pegar essa constante universal e dividir pela massa molar, eu tenho, né, o meu R, que é o constante do gás, no caso, o vapor d'água ou o ar, dependendo do qual fluido que eu estiver trabalhando, tá? No sistema internacional usa-se quilomol, né, que designa x quilogramas de uma substância de peso molecular x. Então, por exemplo, 1 quilomol de carbono é uma quantidade de massa de 12 quilos, ou m igual a 12 quilomol para o carbono, tá bom? Tá? Mol é a quantidade de uma substância, né? Por exemplo, o número de átomos ou de moléculas cuja massa é numericamente igual ao seu peso atômico ou molecular, tá? Então o valor constante, né, universal dos gases, né, eu uso esse tracinho aqui no R, né, no sistema, né, internacional é 8,314 kJ quilomol quilo, tá? Em outras unidades, tá? A saber, né? Tá ok? Então eu dividindo, como eu falei, pelo peso molecular m, tá? Ou pela massa molecular, tá ok? Eu obtenho a minha constante particular do gás, tá? Que é esse R aqui. Para o ar, então a massa molar vale 28,97, né? Tabelado, tá? E a constante do gás R vale 0,287 kJ quilo Kelvin, né? Lembrando que mais uma vez, né, a fórmula, né? Outras maneiras que também nós podemos trabalhar com essa fórmula do gás perfeito, tá? Que é a equação de estado para gás ideal, né? Ou gás perfeito. Então eu posso trabalhar com ela ou usando o volume específico, né? Ou usando o volume em metro cúbico, né? Então aqui é a relação clássica que a gente vai usar, ou também essa daqui, que é a pressão igual a massa específica vezes a constante particular do gás, né, vezes a temperatura absoluta, né, tá? Eu também, ora eu vou poder usar essa expressão, que é a pressão vezes o volume, N é o número de moles, né, e R é a constante universal do gás, tá? Então tem que tomar cuidado, né, na hora que for usar essa equação nos exercícios, tá? Uma substância baixa, então uma substância a baixa massa específica, né, pode resultar tanto de pressão baixa como de temperatura alta, tá? Então
Substâncias que têm o valor baixo da massa específica ou valor alto do volume específico, né, eu vou poder considerá-la como um gás ideal. Para o ar, a equação de estado, né, PV igual a RT, é precisa para uma grande faixa de temperaturas e pressões. Né. Erros de menos 1% para a utilização dessa equação podem ocorrer nas seguintes situações. Por exemplo, pressões altas, exemplo 3.000 kPa, na temperatura ambiente. Né, eu posso então, meu fluido nessas condições aqui de temperatura e pressão, eu posso considerá-lo como gás ideal. Ou se eu tiver meu fluido a temperaturas baixas, por exemplo, menos 130 graus Celsius, na pressão atmosférica eu também vou poder classificá-lo como gás ideal, gás perfeito. Tá? Para o caso de gases com massas específicas maiores, né, ou baixo volume específico, né, os gases se comportam como gases reais. Tá? E a equação de estado PV igual a RT não vale mais. Tá? A equação de estado para gás real é dada por essa expressão aqui ou essa daqui. Né? Então, se eu isolar o PV aqui, eu vou ter que eu vou chamar essa relação aqui de fator de compressibilidade, né? E isso ajuda a determinar se a equação do gás ideal pode ser usada ou não. Então, se eu tenho certas condições para o meu fluido na fase gasosa, né, de pressão, volume específico e temperatura, se eu fizer esse cálculo, né, e se ele der próximo do valor unitário 1, né, então eu posso considerar que o meu fluido é um gás ideal. Então eu vou poder usar normalmente sem problemas a equação de gás perfeito. Tá? Então, se Z não for aproximadamente 1, né, a equação pode ser usada. Tá? O fator de compressibilidade Z pode ser determinado para qualquer gás. Tá? Se caso ele se distanciar, né, de 1, né, então eu vou ter que utilizar outras equações de estado ao invés da equação de estado para gás perfeito, que é PV, né, aqui PV-RT, né, ou PV igual a massa RT, tá ok? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, eu vou ter que calcular a pressão reduzida e a temperatura reduzida dada por essas expressões aqui, tá? Nas quais, né, a pressão crítica e a temperatura crítica são as pressões no ponto crítico, né, obtidos em tabelas, né, em livros, tá, para diversas substâncias. Então, aqui eu tenho para o ar, né, então se eu quiser saber o valor da minha temperatura crítica ou a pressão crítica, basta eu vir aqui pegar esses valores, pegar os valores da minha pressão que eu tenho, que se encontra, né, o meu fluido, o estado que se encontra o meu fluido, né, o seu valor de pressão, o seu valor de temperatura, se eu estou trabalhando com o ar, divido pelos seus valores críticos, eu vou obter então os valores de pressão reduzida e temperatura reduzida. Tá? Aqui eu tenho exemplo do nitrogênio. Tá? Então eu vou calcular, né, meu fator de compressibilidade, que eu chamei de ZC, que é o Z crítico, né, que aqui ficou apagado, peço desculpa, e o valor deu em torno de, deu aqui, né, tabelado 0,291. Eu falei em torno porque se a gente for tirar esse valor de gráfico, aí sim, né, eu não vou ter um valor de Z com 3 casas, como eu consegui aqui via tabela. Né. O fator de compressibilidade Z para o nitrogênio, então, é dado por a seguinte, obtido para o gráfico, né, da seguinte maneira. Né. Eu vou ter as minhas condições, né, como eu falei aqui em cima, né, de pressão e temperatura que se encontra o meu fluido na fase gasosa. Eu pego esse valor, divido pelos valores de pressão crítica e temperatura crítica, eu vou obter os valores da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Ou eu tiro, né, o valor de Z por tabelas, ou eu posso tirar também, né, por gráfico, né, no caso aqui para o nitrogênio. Então eu peguei esse valor, fiz essa conta aqui, né, obtive os valores da pressão reduzida e da temperatura reduzida, né, encontro esses valores na tabela e tiro o fator de compressibilidade no nitrogênio. Tá bom? Então aqui eu entrei aqui embaixo, eu tenho o valor da minha pressão crítica, né, e as curvas aqui eu tenho os valores da minha temperatura crítica, né? Cruzando as duas curvas eu tiro o fator de compressibilidade que eu chamei de Z crítico aqui, que deu aqui sim daria em torno de 0,3 e não 0,291, evidentemente, né? Então vamos fazer um exercício para a gente poder entender isso aí, o quanto que a gente pode ou não aproximar um fluido na fase gasosa como gás ideal ou não. Né? Qual o erro ou desvio que eu vou encontrar de um valor que se eu fosse considerar o mesmo como sendo um gás real.
Então deixa eu só ver se está tudo tá ok, está gravando. Então, por exemplo, eu tenho, vamos fazer um exercício aqui. Ele pede aqui para calcular a massa de ar, tá? Primeiro vamos fazer um exercício mais simples, tá? E depois a gente vai fazer vamos aí fazer alguns outros. Depois a gente vai fazer o exercício propriamente dito, considerando um certo gás, né? Podendo considerado, se a gente for considerar ele como ideal ou não, qual seria esse desvio em relação ao caso real, tá? Então vamos fazer alguns exercícios aqui. Então aqui um pneu, isso aqui é um caso clássico, né, que acontece em regiões frias, né? Você tem o problema da temperatura mais baixa, a pressão diminui, né? Se eu for manter, né, o meu volume mesmo, no caso de um pneu de um automóvel. Então aqui ele pede para calcular a massa de ar no pneu se a temperatura é de 20 graus usando a equação de estado de gás ideal. Então, um pneu de automóvel com volume de 0,6 metros cúbicos é inflado até alcançar uma pressão manométrica de 200 kPa. Tá? Então, essa pressão aqui não está levando, não, é uma pressão efetiva, não considera-se aqui o valor da pressão atmosférica. Calcule a massa de ar no pneu se a temperatura for de 20 graus Celsius, usando a equação de estado do gás ideal. Tá? Então, eu tenho que transformar essa pressão, quando eu for utilizar ela, como eu falei anteriormente, na equação de estado, em pressão absoluta, tá? Então eu vou somar essa pressão com a pressão atmosférica e vou passar vocês já viram isso, vou passar essa temperatura em Celsius para Kelvin, tá? A constante do gás, né, é 287 para o ar, tá? É Newton metro quilos Kelvin, tá ok? Tá? O ar aqui, então, eu parto do princípio que ele é considerado o gás ideal nessas condições do exercício. Os valores de PT devem ser absolutos, né? E para a pressão atmosférica, considerando essa pressão atmosférica de 100 kPa, né, a nível do mar aproximadamente, né, eu vou obter a minha pressão absoluta de 300 K. A temperatura absoluta, somando, eu obtenho 293 Kelvin aproximadamente, tá? E ao invés de adotar aqui 273,15, né, vocês podem adotar o 0,15 aí, né? A massa é calculada da equação de estado, tá? Então é um exercício simples, né? É mais para a gente treinar aí o uso, né, da equação de estado, relembrar e também tomar cuidado aí com ficar familiarizado com as unidades da equação de estado. Então, substituindo os valores, eu vou encontrar a massa de 2,14 kg, tá bom? Vamos passar para o outro aqui. A temperatura na atmosfera perto da superfície da Terra até uma altura de 10 km, né, 10 mil metros, pode ser aproximada por uma expressão, né? Então, à medida que eu vou aumentando essa altura de cota, né, eu vou tendo um valor de temperatura, tá? Ou aqui no caso, se eu entrar com, né, eu vou ter a temperatura que nessa expressão aqui eu vou ter a temperatura em Celsius, aqui eu vou ter em Kelvin. Determine a pressão a uma altura de 3 km, né? Se a pressão atmosférica, no caso aqui, né, for 101 kPa, considerando o nível do mar, né, Z igual a 0 metros, tá bom? Então, as fórmulas que eu vou usar, a equação de estado, eu vou considerar que o meu fluido é gás perfeito, se não for falado nada, tá? E na forma diferencial, né, a variação da pressão com a altura, né? Então, eu vou usar essa expressão aqui na forma diferencial, tá? Onde a minha pressão, aqui é P, tá, pessoal? Onde a minha pressão vai variar com a minha altura, tá? Porque depois eu vou integrar em ambos os lados. O G eu vou usar 981, padrão também, tá? Se não falou nada, eu vou usar os valores padrões, tá bom? A equação dP menos ρg dz relaciona a variação de temperatura, tá, a variação de altura, tá? Podemos colocar a equação do gás ideal para o ar na seguinte forma. Então eu tenho uma equação de estado para gás perfeito nessa fórmula, né? A pressão é igual a massa específica vezes o R, constante particular do gás vezes a temperatura, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho ρ, né, GRGT, né? O que eu fiz aqui então, pessoal? Eu apenas dividi aqui por G, né? Multipliquei e dividi por G, né? Então vocês podem ver aqui que, né, não fiz nada errado aqui, né? Então eu vou substituir os valores, né? A constante particular do gás é 287, o G é 981, aí eu obtive uma expressão do tipo
a pressão, né, absoluta do meu gás, tá, é igual a 29,3 ρgt, tá? Então cheguei nessa expressão aí. De P é igual a menos ρg dz, né? E substituindo aqui esse valor aqui nessa expressão aqui, né? Tá ok? Isolando ρg da última equação, vou resultar isso daqui, ó, tá? E vou substituir em dp igual a menos ρg dz, né? Então vou chegar nessa expressão aqui, tá? Então fiz uma manipulação matemática, né? E cheguei nessa expressão aqui. Agora o que eu vou fazer? Usando essa expressão aqui TZ 288 menos 00 Kelvin, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Eu vou substituir o T, né? Substituir isso aqui nessa expressão da variação da pressão com a altura, né? Na forma diferencial, tá, ok? Onde adicionamos 273 para expressar a temperatura em Kelvin, tá? Para integrar a equação anterior, essa equação aqui, devemos separar as variáveis, né? Fazer uma separação de variáveis, né? Isso é normal. Então desço o P para cá, né? E vou integrar em ambos os lados. Então eu vou integrar a pressão, né, de 101 até um valor que eu não conheço, né? Até o nível do mar, onde eu tenho a altura igual a zero, até o valor que ele pediu lá no exercício, né? Deixa eu voltar aqui. Então ele pediu, né, a pressão a uma altura de 3 km ou 3.000 metros, né, e deu uma condição, né. Então, ao nível do mar eu tenho a pressão atmosférica aproximadamente 101 kPa. Resolvendo essa integral, né, tá ok? Depois vocês dão uma olhadinha aí, tá? Eu vou chegar aqui nessa expressão aqui, ó, pessoal, tá? Eu vou chegar aqui, ó, nessa expressão aqui, né, tá? Substituindo os valores daqui, né, tomando aqui, jogando o valor 0 e jogando o valor 3.000, passando os limites, né, tá? Eu vou chegar nessa expressão aqui, e resolvendo, eu vou chegar no valor de 69,9 kPa, que é a pressão, né, absoluta, né, para a altura de 3.000 metros, tá bom? Então, conferindo com a literatura, né, nas tabelas onde tem os valores tabelados já, né? Isso vai de acordo com o valor tabelado que se encontra aqui embaixo, tá? Então eu tenho minha altitude aqui, né? Lá é 3.000 metros, aqui está em quilômetros, né? Então eu tenho que fazer uma pequena interpolação aqui, tá? Entre 2 e 4. Então aqui eu teria que fazer uma interpolação linear, né? Então se eu fizer a interpolação linear aqui, né? Deixa eu só marcar aqui. Ok? Deixa eu subir um pouquinho. Tá? Então se eu vou salvar aqui, tá? Se eu fizer uma interpolação linear, eu vou chegar nesse valor aproximado aqui, né, de 70 kPa. Então tá aproximado, né? Mas eu não cheguei a fazer esse valor aí não, tá? Depois é lógico que a interpolação linear, se aqui não estiver variando linearmente, vai apresentar um pequeno erro, né? Bom, agora o que acontece? Vamos apresentar as equações de estado, né, para um gás que não seja ideal, que não seja perfeito, tá? Então, para o gás, isso ocorre quando a pressão é relativamente alta, né? Então, quando eu começo a ter pressões acima de 2 MPa para muitos gases, ou quando a temperatura está próxima da temperatura de saturação ou de ebulição, né, que é a temperatura na qual se dá a vaporização do meu fluido, né? Quando ele começa a vaporizar, né, eu tenho um valor de temperatura constante. Então vocês viram lá na física que quando o meu fluido começa a mudar de fase, né, ele mantém-se, né, passa-se a ter um processo isotérmico, né, além de isobárico, né? Então essa pressão é chamada de pressão de saturação. A definição aqui, estou falando da definição de temperatura de saturação, tá? Então é a temperatura na qual se dá a vaporização, né, a uma dada pressão, e essa pressão é chamada de pressão de saturação. A gente vai ver essas definições mais para frente, tá? Então no caso aqui da água, né, a pressão, a nossa pressão, a pressão atmosférica local nossa, né, essa temperatura de ebulição, né, ela se dá em torno de 97 graus Celsius, né? A nível do mar, a gente fala que ela se dá em torno
a gente fala que ela se dá em 100 graus Celsius, mas na verdade é 99,69 Celsius, né? Tá? Então aqui é um exemplo, por exemplo, na pressão de uma atm, né, a água ferve em torno de 100 graus Celsius, né? Então logo eu tenho que minha pressão de saturação, que é 1 atm, eu teria a sua correspondente temperatura de saturação, que seria 100 graus Celsius, né? Tá? Então o que a gente vai fazer? Então já que a gente não pode, se eu tenho uma certa condição para o meu fluido, né, e que eu não posso utilizar mais a equação de gás perfeito, que é PV igual a MRT, então eu vou utilizar outras equações de estado para que eu possa calcular corretamente as grandezas de pressão, temperatura e volume específico de uma certa substância na sua fase gasosa. Uma dessas equações é a equação de estado de Van der Waals, tá? É usada para um gás não ideal. Então ela é dada por essa expressão aqui, na qual as constantes A minúsculo e B minúsculo estão relacionados aos dados do ponto crítico, né, que são constantes críticas, né, apresentado na página 46 das notas de aula aqui, tá? Então vou voltar lá na página 46. Ok? Então aqui, ó, então aqui eu tenho as constantes críticas, tá? Para vários tipos de substâncias, tá bom? E no caso aqui, se eu estiver trabalhando com ar, que é mais comum, ou com a água na fase, né, água na sua fase de vapor, na sua fase gasosa, né, eu vou utilizar esses valores aqui, que é a minha temperatura crítica em Kelvin e a minha pressão crítica em megapascal, tá? Voltando lá. Então, os valores de A e B, né, na equação de Van der Waals, né, é dado por essa expressão aqui. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo, pegar lá naquela tabela que eu acabei de mostrar os valores das temperaturas críticas, tá? Tá bom? Tanto o valor da temperatura crítica como o valor da pressão crítica, né? Substituir aqui o valor do R, tá? Que é a constante particular do gás, né? Vou obter os valores de A e B, vou jogar aqui, vou novamente jogar o valor de RT, eu vou ter o valor para aquele estado que se encontra o meu fluido na fase gasosa. Vou obter o valor da pressão absoluta. Então a tabela abaixo apresenta as constantes A e B para as equações de estado de Van der Waals e de Redlich-Kwong, tá? Então são duas formulações, são duas equações de estado, a de Van der Waals e de Redlich-Kwong, né? Tá? Então, se eu for usar essa formulação de Van der Waals, eu vou escolher qual que é a minha substância, eu vou tirar daqui o A e o B. Se eu for usar essa formulação da equação de Redlich, né, vou tirar esses valores de A e B. Tá? Então, fica aí será que essa unidade está correta, né? Então fica aí um exercício para a gente treinar, né? E aqui eu vou escolher a minha substância, né, e vou pegar esses valores, vou substituir aqui com os valores, respectivamente, como eu falei, da pressão crítica e temperatura crítica, e vou obter minhas grandezas de interesse. Tá? Outra equação de estado para um gás ideal é, como eu falei, a equação de Redlich, né, eu não tinha apresentado ela, né? Então ela é um pouco diferente da outra aqui, né? Então a outra, a de Van der Waals, é dada por essa expressão, tá? Não precisa decorar nada, né? E de Redlich, que o Wong, né, é dada por essa expressão aqui, tá? As constantes A e B são dadas por essas duas expressões aqui, tá ok? Então, as constantes A e B, né, a gente vai tirar dessa tabela aqui da página 51, tá? Então, assim, no exercício, né, a gente consulta esses valores, evidentemente. Então, vamos fazer um exercício, né, pessoal, aplicando essas equações. O que a gente vai fazer aqui? Como eu falei lá no início, a gente vai comparar o desvio, se eu for considerar uma substância na fase gasosa, usando a equação de gás perfeito. Então eu vou considerar ela como se fosse um gás perfeito. Depois eu vou tirar esses valores das tabelas termodinâmicas, que são valores reais, que se a gente for lá medir no equipamento, são os valores reais que a gente vai obter, né, para aquele estado que se encontra a minha substância na fase de vapor, né? E vou utilizar essas formulações também de Van der Waals e de Redlich, e a gente vai ver qual que vai ser o desvio ou erro entre elas, o desvio entre elas, né?
Então, considerando, eu tenho que calcular a pressão, né? Eu quero calcular a pressão de vapor d'água, tá? Meu fluido é a água, então, né? No estado gasoso, né? A uma temperatura de 500 Celsius, né? E a massa específica 24 kg metro cúbico, né? Usando então a equação do gás ideal, que é a equação de gás perfeito, que é PV igual a MRT, ou a pressão igual a massa específica vezes a constante particular vezes a temperatura, tá? Vou utilizar a equação de Van der Waals, a equação de Redlich, e vou utilizar o fator de compressibilidade também, né, para calcular essa pressão. Esse fator de compressibilidade, né, eu vou calcular o PV-RT, vou calcular esse fator de compressibilidade e vou tentar calcular a pressão considerando esse fator de compressibilidade. E depois eu vou calcular a minha pressão direto nas tabelas de vapor, que são tabelas que são onde são os valores das propriedades de várias substâncias, como a água, são tabelados. Quais são suas propriedades? Todas: temperatura, volume específico, massa específica, entalpia e por aí vai. Então a tabela vai me apresentar valores reais, né? São valores tabelados, são valores reais, e a gente vai fazer essa comparação. Então, aplicando aqui, né, substituindo os valores, né, considerando a equação de gás perfeito para gás ideal, ou gás ideal, né, a massa específica foi dada, o R, né, para água eu tenho tabelado, tá ok? Vamos ver esse 0,46. Vamos voltar lá, 0,46. Se é isso mesmo. Tá, não é aqui. Aqui, ó. Então, eu vou ter que tirar aqui, ó, esse valor aqui, o R para o vapor d'água, tá? Então, ele é 0,4615 kJ/kK, né? O constante particular dessa substância. Então, não confundir com o do ar, tá ok? Que é 0,2870 kJ/kK, tá? Voltando lá no exercício. Ok? Então esse valor aqui é para vapor d'água e não ar, tá ok? Passando então a temperatura que ele nos forneceu de 500 Celsius para Kelvin, tá? Eu vou chegar nesse valor aqui, então vamos guardar esse valor aqui, tá? Marcar ele aqui, ok? Considerando então o gás ideal, tá? E a gente vai verificar agora qual que é a diferença desse valor aí para as outras formulações, e principalmente considerando, calculando o fator de compressibilidade usando a tabela que possui os valores reais, né? Então o fator de compressibilidade vai poder nos fornecer qual que seria o desvio em relação quando eu calculei aqui, considerando meu vapor d'água na fase que está evidentemente na fase gasosa, mas considerando a equação de gás perfeito, tá? A tabela a seguir apresenta a constante do gás para o vapor d'água, né? Tá ok? Então, eu repeti-la aqui, eu não estava lembrado disso, né? Tá? Então, eu peguei da tabela essa constante do gás aqui para vapor d'água, tá? Usando os valores A e B da tabela para constantes para as equações de estado de Van der Waals e Redlich, Kivong, né? Apresentados na página 51 dessas notas de aula, tá? Então a gente vai obter esses valores aqui para Van der Waals, tá? A e B, tá? Eu vou fazer o cálculo da pressão, né? Então aqui observe que, ó, R é dado de tabelado, T é a temperatura de 500 Celsius que eu passei para Kelvin, A e B são as constantes tabelados para vapor d'água, tá? O volume específico aqui ele é igual a 1 sobre a massa específica, né? Porque ele deu a massa específica igual a 24. Então, como na fórmula eu uso o volume específico, por isso que eu coloquei, porque o volume específico é igual a 1 sobre a massa específica. Então, a massa específica é 24. Tá? Resolvendo aqui, eu vou obter o valor usando a formulação de Van der Waals de 79,50. 79,50. Então, já deu um desvio, uma diferença boa aqui, pelo menos, né, sem fazer os cálculos aí. Aqui deu 8.570, 85,70. Aqui deu 79,50, tá? Usando agora a formulação de Redlich,
tá? Então, novamente, né, eu vou calcular, eu vou usar outra fórmula, outra equação de estado, né, agora não é mais de Van der Waals e de Redlich. Eu tenho o R, a constante do vapor, tenho os novos valores A e B, né, o volume específico é igual a 1 sobre 24, o volume específico é igual a 1 sobre a massa específica, ele deu a massa específica. A temperatura aqui é absoluta em Kelvin, tá? Por isso que ela dá aqui 773. Resolvendo, eu vou obter 79,30, já um pouco diferente em relação a Van der Waals, né? E também diferente, novamente, em relação considerando o fluido como se fosse um gás ideal ou gás perfeito, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tentar calcular o fator de compressibilidade, tá? O fator de compressibilidade é encontrado a partir da carta generalizada de compressibilidade abaixo. Então, essa aqui é chamada essa carta de compressibilidade, tá? Generalizada de compressibilidade. Usando, como que a gente vai calcular isso aí? A gente vai usar a pressão obtida para gás ideal, no caso calculado aqui na letra A, sendo seu valor de 8.570 kPa. E para usar essa carta baixa, devemos conhecer a temperatura e a pressão reduzidas, tá? Que é o TR e o PR, tá? A gente vai ter que pegar lá das tabelas para vapor d'água a temperatura crítica e a pressão crítica, né? E vamos utilizar o valor da temperatura que ele deu, 500 Celsius, que eu passo para Kelvin, e vou usar a minha pressão obtida considerando ele um gás ideal. Tá? Então eu vou obter a minha temperatura reduzida, que deu aqui 1,19, e vou utilizar a minha pressão reduzida, que deu aqui 0,39. Vou entrar nesse gráfico, depois vocês olham aí usando pausa do vídeo, tá? Esse gráfico não ficou legal aí porque é um xerox, eu escaneei um xerox, né? Então eu vou ter aqui a minha pressão reduzida, tá? Eu refiz a conta aqui, né? Então aqui eu tenho meu P, que é a minha pressão para gás ideal, sobre minha pressão crítica, que é de tabela, para o vapor d'água, tá? Eu vou obter 0,39. Então eu vou subir, vou procurar aqui na tabela onde que eu tenho 0,39, é mais ou menos aqui onde estou passando o mouse. E depois eu vou ver qual a linha de temperatura, qual a isolinha, né? É a linha que tem o mesmo valor de temperatura em torno de 1,2, né? Eu botei 1,19, mas é muito difícil de interpolar 1,19 aqui visualmente, né? Então eu vou ter que verificar tentar ver uma linha que teria mais ou menos o valor de 1,2, tá? Ou entre 1,1 ou até 1,5, dependendo aqui da resolução da figura, né? E com isso, encontrando essas duas curvas, eu subo aqui a linha de pressão reduzida. Na hora que eu encontrar com a linha de temperatura reduzida, eu vou para a esquerda e tiro o fator de compressibilidade, que deu aqui em torno de 0,9. Eu coloquei 0,91, mas é mais ou menos entre 0,91 e 0,92. É aproximado, evidentemente. Tá? O fator de compressibilidade encontrado é em torno de 0,9 ou 91 via carta do fator de compressibilidade generalizada, que é esse gráfico aqui, tá? Usando a equação do fator de compressibilidade Z para calcular a pressão, tem-se, né? Então eu vou utilizar essa equação, né? Com esse Z obtido da carta, né? Eu vou calcular a minha pressão, tá? Então esse 0,91 foi obtido via esse gráfico aqui, ou via essa carta, tá? Que a gente chama. Então eu vou obter uma pressão de 7.970 kPa, tá? Que já deu também diferente em relação às formulações de Van der Waals e Redlich, tá? Tá ok? Então vamos voltar lá. Então anotem 85,70 usando a equação de gás perfeito, o gás ideal. 85,70, 79,50 e 79,70, né? Então essa aqui deu mais próximo do gás ideal, né? Agora vamos obter das tabelas termodinâmicas que possuem o valor mais exato, próximo do real. Então a tabela de vapor fornece o valor mais exato para a pressão, usando a temperatura de 500 graus Celsius. Deixa eu só ver se está gravando.
Então a tabela de vapor fornece o valor mais exato para a pressão, usando a temperatura de 500 graus Celsius, tá? E o volume específico a gente calcula a partir da massa específica que ele deu, que vai dar 0,0417 metros cúbicos por quilo. Então ele forneceu no enunciado do exercício a massa específica, né? Então eu inverto ela e obtenho o volume específico, tá? Então, tendo duas propriedades, né? A gente define o estado que se encontra o meu fluido, qual a situação que ele se encontra, né? Se eu tendo duas propriedades, são propriedades independentes. Então, das tabelas termodinâmicas, tá, que eu vou explicar mais para frente como que a gente vai trabalhar com essas tabelas, tá? A gente vai achar que a pressão é em torno de 8.000 kPa. Note que a equação de gás ideal, né, a pressão utilizando a equação de gás ideal, o valor foi de 8.570. Né? Então tem-se um percentual de erro de 7,125% e que o erro de cada uma das outras três equações, letras B, C e D, é menor que 1%. Né? Então aqui nós obtemos da tabela, né, que vai me fornecer um valor mais exato, real, né, como ele falou aí, né, de 8 megapascal, tá ok? Então, pessoal, eu vou dar um intervalo aqui, vou tomar uma água, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, né? Vou fazer exercícios também para frente. Eu vou mostrar as formulações, né? Quando eu tenho uma transformação de estado para os gases ideais ou gases perfeitos, né? Então, considerando, né? Por exemplo, se o meu gás ele passa por um processo a pressão constante, um processo isobárico, um processo isovolumétrico, que é um processo a volume constante, um processo isotérmico, que é um processo que o meu gás passa, que é o isotérmico, que é a temperatura constante, um processo onde o meu gás ele muda de estado num processo adiabático, onde não tem transferência de calor, e num processo politrópico, né, onde todas as outras propriedades do meu fluido podem variar, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas formulações, né? São formulações que são deduzidas tanto da primeira, aplicando-se a primeira lei da conservação, né, de conservação de energia, ou a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, utilizando a fórmula, né, que a gente viu lá de trabalho de compressão e expansão, que é a integral de PDV, né, aplicando a equação de estado para gás perfeito, né, de acordo com o meu processo, eu vou ter uma certa disposição da minha equação de estado. Vou mostrar qual foi o calor que ele pode gerar, receber, né, ou perder, dependendo do processo, isobárico, isovolumétrico, isotérmico, diabático, politrópico, tá? Vou mostrar a formulação de entropia e da entalpia. Então, algumas formulações, né, eu vou tentar mostrar como que foi calculado, né, mas algumas outras, né, a gente vai mostrar rapidamente, mas a gente vai acabar anotando para poder fazer o cálculo das propriedades de interesse, né, no meu cálculo de engenharia, meu cálculo termodinâmico, tá ok? Eu vou só tomar uma água e já volto já então. Pessoal, continuando aqui então, vou aqui, comentar aqui, a gente falou aí da conservação de energia, né, e os únicos, né, que a energia se conserva, né, entre o estado 1 e o estado 2, né, essa energia ela pode ser dada em energia, como a gente viu lá, a variação de energia potencial. Quer dizer, a variação de energia potencial mais a variação da energia cinética mais a variação da energia interna, ela se conserva, né? E os únicos caminhos para variar essa energia de um sistema fechado são através da transferência de energia por meio de trabalho de calor, né? Então, se eu tiver uma transformação, um processo adiabático onde não tem troca de calor, então eu vou ter que minha variação entre os dois estados, o estado final menos o estado inicial, é igual a ao meu trabalho, né, adiabático, né, num sistema fechado, tá? Depois a gente vai voltar aqui nessa parte aqui, né, onde o WAD aqui representa o trabalho líquido para qualquer processo diabático entre dois estados, né? Esse sinal negativo antes do termo de trabalho está de acordo com a convenção de sinais para o trabalho
estabelecida previamente, né? Então, de acordo com se eu tenho um trabalho de compressão e expansão, né? Se eu tenho um trabalho de compressão, meu trabalho vai ser negativo, né? Se eu tiver calor, transferência de energia por calor, então eu vou ter essa expressão aqui para que vai caracterizar a única maneira de variar a energia do meu sistema, né? Onde eu vou introduzir calor e trabalho. Então eu vou ter aqui no lado esquerdo a variação da quantidade de energia contida no sistema durante um certo intervalo de tempo é igual à quantidade líquida, né, de energia transferida para dentro da minha fronteira do sistema por transferência de calor durante também esse intervalo de tempo considerado, né, menos a energia líquida, né, transferida para fora da minha fronteira do sistema por trabalho, né. Então isso aqui vai caracterizar a minha primeira lei na termodinâmica aplicada a sistemas fechados, né. Se eu abrir aqui a variação da energia total nas parcelas cinética, potencial e interna, eu vou chegar nessa outra forma alternativa é, da minha primeira lei da termodinâmica, né, ou lei da conservação de energia para sistemas fechados, tá? Então aqui, considerando, né, que eu ia falar uma transformação de estado para gases ideais, né, considerando só a transformação de estado para gases ideais, né, ou seja, para uma substância na fase vapor. Então eu vou apresentar aqui diversos cálculos, né, de certas grandezas, certas propriedades ou não propriedades, né, como trabalho e calor que não são propriedades, né, considerando vários tipos de processo, né, a começar aí pelo processo isobárico, né, um processo que ocorre no meu fluido na fase vapor, considerando o mesmo como gás perfeito ou gás ideal, onde a sua pressão é mantida constante. Vou considerar também o processo a volume constante, isovolumétrico, o processo a temperatura constante, isotérmico, o processo adiabático, onde não tem transferência de calor do meu sistema para a vizinhança, e o processo politrópico, né, onde todas as outras grandezas podem variar, né, seja quais ela for, né. Então, para o processo isobárico, a pressão constante, né, a gente viu lá que o trabalho de compressão e expansão é integral de PDV, então eu vou chegar nessa expressão aqui, tá? E depois eu vou fazer um resumo para ficar mais claro, tá? Então eu vou ter que a minha pressão é constante, ela sai fora da integral, né? Eu vou ter que meu trabalho de compressão e expansão para um processo isobárico é PV, P é pressão vezes a variação de volume, tá? Se eu aplicar aqui a primeira lei para sistema fechado, né, eu vou depois abrir aqui a minha variação de energia total. Eu vou ver que para sistema fechado, né, as variações de energia cinética e potencial são praticamente nulas, né? Pode ter variação? Sim, eu estou até estudando o exercício aí do Moran Shapiro, né, que ele considera a variação, né, ocorre um agito do ar dentro do cilindro, né, ocorre um pequeno aumento do volume desse gás, né, devido à sua agitação, e o êmbolo se move um pouquinho para cima. Então existe uma pequena variação de pressão, desculpa, de energia potencial, mas o valor dela é muito pequeno. Então, para sistema fechado, mesmo que tenha uma pequena variação, a gente pode considerar que esses valores são praticamente nulos, né? Então eu vou considerar aqui, considerando que essa parte, a variação da energia cinética e potencial são nulas, eu vou chegar aqui na minha primeira lei da termodinâmica, ou a minha lei da conservação de energia para sistemas fechados, né? Vou chegar nessa expressão aqui. Então a variação da energia interna é igual o trabalho recebido ou perdido menos o trabalho de compressão e expansão, tá? Passando, né, o W para lá, eu vou chegar nessa expressão, ou posso também trabalhar na forma diferencial, como vocês podem ver aqui que eu dividi em todos os lados pela massa, né? E quando a gente divide pela massa, eu substituo as letras maiúsculas por letras minúsculas, tá? Então eu tenho aqui que a minha primeira lei é na forma específica, né? Então eu vou ter que, ao invés de a minha unidade ser em joule, eu vou trabalhar com joule por quilo, tá? Então eu mudo a letra maiúscula para a letra minúscula. Então, como eu estou trabalhando com
valores infinitesimais, né? A diferencial inexata eu vou usar tanto para calor como para trabalho, porque esses não são propriedades, tá? Os outros eu posso calcular a variação fazendo seu valor, obtendo seu valor final, né, menos o inicial, né? Tá? Agora eu vou aplicar a equação de estado considerando o processo isobárico, né? Ou seja, a pressão constante entre um estado inicial 1 e o estado final 2, né? Então aplicando, né, na equação de estado PV igual a MRT, né? Onde eu tenho aqui que a massa é constante, né? Ela não varia, né? Quando eu tenho essa minha transformação de um estado 1 para o estado 2 de um gás ideal, tá, ok? O R é constante, então eu vou ter que P1, V1 sobre T1 é constante. Então isso é igual também para o estado 2, né? Considerando pressão constante, P1 igual a P2, eu vou chegar, né, nessa expressão aqui, ó. Então aqui eu posso cortar o P1 com P2, né? Então eu vou chegar aqui, ó, para processo isobárico, né? Eu fui fazendo desenvolvimento, eu chego nessa expressão aqui, tá? Usando, são relações de volume e temperaturas, né, no caso de processo isobárico, né? O trabalho eu já mostrei lá em cima, né? A pressão é constante, vezes a variação do volume. O calor recebido ou perdido pela minha fronteira do sistema vai ser calculado pela massa vezes o calor específico, a pressão constante vezes a variação de temperatura. T2, né, no estado final menos T1 no estado inicial, tá? A variação de energia interna, tá, para um gás ideal, né, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, tá? Essa variação, esse cálculo da variação da energia interna, ela decorre ela decorre da definição, né, do que significa calor específico a volume constante. O calor específico a volume constante, aqui no caso eu estou falando de um fluido incompressível, tá? Mas se eu for aqui mais para frente, é o mesmo para fluido compressível, um fluido que pode variar a sua massa específica, no caso de um gás, né? Já um fluido incompressível, né, a sua massa específica não varia, por exemplo, a água, né? Então aqui eu vou ter, deixa eu mostrar aqui mais para frente, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou ver se está aqui, né, pessoal? Eu não separei. Então aqui eu tenho no capítulo 3, né, do livro Moran Shapiro, oitava edição, né? Ele fala assim, avaliando as propriedades com o uso do modelo de gás ideal, né? Então ele apresenta-se como se comporta um gás ideal, ele utiliza a equação de estado, né? Ou nessa forma aqui, ou nessa forma, né? E aqui ele mostra, né? Depois mais para frente a gente vai voltar aqui, né? Deixa eu ver se ela está aqui, eu quero mostrar aqui, finalmente eu cheguei. Então ele mostra as relações da variação da energia interna, variação da entalpia, são grandezas que caracterizam o meu estado de uma certa substância de acordo com seus valores de pressão, temperatura e volume, e as definições de calor específico a volume constante, que é a variação da sua energia interna específica pela variação da sua temperatura, tá? E o calor específico, a pressão constante, é a variação da entalpia, que é uma propriedade que caracteriza a energia de um fluido, sobre a variação da temperatura, né, que considerando o gás ideal, tá? Então, conforme essa definição aqui de calor específico a volume constante, esse é uma propriedade que varia também com a temperatura, evidentemente, tá? E vai ser utilizado para os cálculos da variação de energia interna, calor perdido, calor recebido. Então, se a gente isolar aqui dessa equação 3.38 du, né, eu vou chegar nessa expressão aqui de CV dt. Então eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Então aqui eu estou trabalhando com U maiúsculo, né? Se eu passar para cá eu tenho U minúsculo, eu chego igual essa formulação aqui. Opa, igual essa formulação aqui,
tá? Então se eu passar dt para cá, eu tenho du igual a CV dt, né? O du aqui é minúsculo, então aqui o du aqui é joule por quilo, tá? Então aqui eu estou trabalhando apenas em joule, então a letra aqui minha energia interna é O maiúsculo, ou caixa alta, né? Então minha variação de energia interna em joule para um fluido na fase gasosa, né? Considerando que ele está passando por uma transformação, ou seja, uma mudança de estado para o estado 1 para o estado 2, considerando o seu processo isobárico, é dado por essa expressão. É só a massa vezes o seu calor específico a volume constante, vezes a sua diferente temperatura. Temperatura final, T2, menos a temperatura inicial. Eu tenho que, para uma substância incompressível, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, a água, né? Tá? Eu tenho essa definição aqui da variação da entropia. A entropia é uma outra propriedade que caracteriza, né, minhas perdas que eu tenho de energia no meu escoamento. Então, se o meu fluido ele tem um aumento de entropia, ele está perdendo calor para o meio ambiente, por exemplo. Então, o aumento de entropia vai caracterizar que o meu sistema tem perdas e tenha irreversibilidades, né? Ou seja, vai me fornecer que vai dizer que o meu sistema, o meu equipamento, ele tem uma certa eficiência, né? E não é 100%, tá? Então, a variação da entropia, que é outra propriedade que a gente vai trabalhar bastante aí, principalmente na segunda lei da termodinâmica, né? Ele é igual ao calor, né, o calor específico vezes a sua variação de temperatura pela sua temperatura, mais a sua pressão vezes a variação infinitesimal do volume específico sobre a temperatura. Como eu tenho processo a pressão constante, então esse termo sai fora, tá? Por quê? Porque eu não vou ter variação da minha pressão, né? A minha pressão não vai variar, tá? Então vai sobrar só esse termo aqui, ó, tá ok? Então eu vou ter que a minha variação de entropia específica é igual à variação de entropia não específica, então aqui é S minúsculo, S maiúsculo, caixa alta, dividido pela sua massa. Tá? É igual a C, o calor específico vezes a diferencial de temperatura sobre T. Resolvendo essa integral, eu chego que é o valor de calor específico. Aqui no caso, eu não falo que é calor específico a pressão constante e nem a volume constante, porque eu estou apresentando essa forma para uma substância incompreensível. Quando eu tenho uma substância incompreensível, como por exemplo a água, que não é o caso aqui, mas quando eu tenho uma substância incompressível, né, o meu CP é igual ao meu CV. Então eu vou até escrever aqui. Aqui embaixo acho que eu escrevi isso, tá? Deixa eu escrever aqui. Então aqui eu vou ter que meu CV é igual ao meu CP, tá? Aqui é meio ruim de escrever mesmo, viu, pessoal? Esse editor aqui do PDF, né? Então, ok? Então por isso que aqui eu não coloco subíndice nem de volume nem de pressão aqui no C, né? Tá? Então resolvendo essa integral eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Eu posso, das relações de gás ideal, eu posso substituir T2 sobre T1 por V2 sobre V1, tá? No caso aqui, ou então eu estou substituindo aqui o volume específico, eu poderia também substituir o volume em metro cúbico, tá? Então, para um processo isobárico, né, a variação da minha entropia, que é Joule, a unidade de entropia não específica é Joule por Kelvin, tá? Aqui é Kelvin, não é quilo, tá? Se fosse variação de entropia específica, seria S de letra minúscula, e seria Joule por quilo vezes Joule por quilo vezes Kelvin, tá? Então é a massa vezes o seu calor específico, tá ok? Agora eu estou aplicando para gases, tá? Vezes o logaritmo T2 sobre T1, ou massa vezes o seu calor específico a pressão constante, logaritmo neperiano, a relação de volumes específico ou volume em metro cúbico normal, né? O volume 2 sobre o volume 1, tá? Agora eu vou considerar, aqui eu não mostrei a variação de entalpia, para mim calcular a entalpia, mas depois eu vou mostrar numa tabela resumo que eu fiz, eu vou apresentar mais no final. Se o meu processo, o meu fluido está mudando de estado e seguindo um processo a volume constante,
Então, o que acontece? Meu trabalho de compressão e expansão é zero, porque não tem variação de volume. Aplicando a primeira lei para sistema fechado, tá? Para sistema fechado, eu vou considerar que as variações de energia cinética, né, e o potencial são nulas, tá? Na verdade, aqui seria melhor apresentar a variação, tá? Não a sua energia cinética em si e também a sua energia potencial, sim, e sim a sua variação, que seriam nulas, tá, pessoal? Foi um erro meu aí. Tá, ok? Aí eu vou chegar na seguinte expressão, então. Eu vou ter que a primeira lei para um processo a volume constante ou isovolumétrico, né, é dado por essas duas expressões aqui, onde o trabalho infinitesimal vai ser zero. Aqui eu estou trabalhando com letras minúsculas, então a minha primeira lei fica na unidade de joule por quilo, tá? Então por isso que eu uso aqui letras minúsculas, porque eu tenho aqui um trabalho, um calor perdido ou recebido específico, né, uma variação de energia interna específica e o trabalho perdido ou recebido específico, tá bom? Então eu chego que a minha primeira lei é dada por essa expressão. A variação da energia interna, né, é igual, né, a massa é igual ao meu trabalho, meu calor recebido ou perdido, que é igual vezes a massa vezes o calor específico, no caso o volume constante, variação da temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial quando o meu gás muda de estado, por o estado 1 até o seu estado 2. A variação de entropia vai ser massa vezes o calor específico logaritmo de P2 por P1, tá? E considerando, aplicando aqui, né, a equação de estado para dois estados, né, como eu tenho o volume constante, né, eu vou chegar nessa relação aqui, ó, T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1. Tá? Define-se a constante adiabática, tá, ou isentrópica, a relação de calores específicos. Né, esses valores são tabelados, tá, para cada tipo de fluido. Tá, ok? Em qualquer livro vocês podem tirar esses valores. Então é o calor específico, a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante, né, e eu vou ter relações adimensionais que eu chamo de constante diabática, né, que ela é utilizada nos cálculos das minhas grandezas, como por exemplo, com variação de energia interna, variação de entropia, etc. Né? Eu vou utilizar a minha constante diabática K, tá, ok? Não confundir com a constante politrópica N de nadar, tá bom? E quando a gente, como eu mostrei ali em cima, né, quando o CP, quando eu tenho um fluido incompressível, por exemplo, como a água, CP igual a CV, tá? Se eu for considerar agora, deixa eu ver se está gravando aqui, ok. Se eu considerar agora o processo a temperatura constante, tá, pessoal? Um processo isotérmico, tá? Então eu vou ter normalmente meu trabalho de compressão é integral um trabalho infinitesimal, considerando o diferencial inexato, que é igual a minha pressão vezes a variação do volume, tá? A primeira lei ela é dada por essa forma, tá, ok? E da equação de estado eu vou cancelar aqui as temperaturas, tá? Então eu tenho que PV igual a MRT, como o sistema é fechado, a massa é constante, o R, que é constante particular do gás, é constante, e a temperatura nesse caso aqui vai ser constante. Então corto T1 com T2, eu vou chegar a minha relação aqui entre os estados 1 e 2, usando a equação de gás perfeito, PV igual a MRT, essa formulação aqui, P1 sobre P2 é igual a V2 sobre volume 1, tá? Eu costumo escrever VOL para volume para não confundir, apesar que não tem nada a ver, mas para não confundir, né, como se fosse velocidade, né? Para o caso de processo isotérmico, né, eu vou ter que a minha variação de energia interna ela não varia, ela é constante. Ou desculpe, a minha energia interna ela se mantém constante, ou seja, a sua variação é nula. Tá? E a energia interna para um gás ideal ela depende apenas da sua temperatura. Então eu falei lá atrás que as propriedades variam, né, com a variação da temperatura. Tá? Então você tem que tomar cuidado, né, no enunciado do exercício. Também não existe variação de entalpia, tá? Ou seja, a entalpia para um processo isotérmico, né, ela se conserva, tá? E ela também é uma função da temperatura, ou seja, ela varia com a variação da temperatura. Aplicando a primeira lei, para o caso de sistema
para um sistema que sofre um processo isotérmico, né? Então a gente vai ter que o trabalho é igual, o trabalho recebido ou perdido é igual, o trabalho recebido ou realizado é igual o calor perdido ou recebido, né, que é igual a sua massa vezes a constante do gás vezes a temperatura. Isso aqui é igual, né, a pressão vezes o volume, tá? Então eu substituí aqui, se vocês chegarem aqui em cima, tá? PV é igual a MRT, né? Então eu substituí aqui, em vez de colocar P1 ou V1 para um estado inicial, por exemplo, eu coloquei um estado genérico que no caso é constante, coloquei MRT. Né? A massa não muda porque eu estou trabalhando com o sistema fechado, e a temperatura também não muda, né? Porque eu estou trabalhando com processo isotérmico. Tá? Logaritmo de V2 sobre V1. A gente já calculou isso aqui naquele exercício lá, onde eu fazia lá a expoente politrópica n igual a 1, né? Lembra? O PV elevado a n igual a uma constante, né? Então, quando eu calculava lá o trabalho realizado de uma expansão de um gás, né, eu chegava nessa expressão aqui, só que eu tinha aqui P1, V1. Né? Então, em vez de usar P1, P vezes V, eu usei MRT. Tá? Utilizando as relações, né, obtidas a partir da equação de estado, eu posso substituir V2 sobre V1 por P1 sobre P2. Tá? A variação de entropia, né, como eu tenho um processo isotérmico, né, T2 igual a T1, então o logaritmo neperiano de 1 é 0, então eu vou chegar só nessa expressão aqui. Ó, tá? Então a variação de entropia para um sistema que sofre um processo isotérmico, tá, é dado pela sua massa, constante particular do gás, no logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Né? Novamente eu posso substituir aqui V2 por V1 por P1 sobre P2, né, e obter o valor correspondente da variação de entropia. Tá? Se eu quiser repetir entropia específica, ou seja, se eu não conhecer o valor da massa, eu passo a massa dividindo para cá e eu vou obter o resultado da variação de entropia específica, que vai ser Joule dividido por quilo vezes Kelvin. Tá? Agora, se eu tiver um processo adiabático, né, ou um processo isoentrópico. O processo adiabático, pela definição de variação de entropia, né, ele é igual à variação infinitesimal, né, da grandeza de calor, né, sobre a temperatura. Tá? Se eu tenho um processo adiabático, ele não troca, existe transferência de calor pela sua fronteira no sistema. Então significa que eu vou ter que, consequentemente, eu vou ter que minha variação de entropia é nula para um processo adiabático. Tá? Essa aqui é uma definição de entropia, que é a variação da grandeza calor pela temperatura. Tá? Meu trabalho de deslocamento, seja ele compressão ou expansão, é o mesmo da definição obtida de trabalho, né, de compressão, que é integral PdV. A primeira lei para sistema fechado, né, eu não vou ter o calor aqui, né, que vai ser nulo. Tá? Então eu vou chegar nessa expressão que du é igual a menos o trabalho específico. Tá? Essa parte aqui vai anular. A equação de estado PV, que é PV igual a RMT, a partir dela eu vou ter que a minha equação do meu processo vai ser dada por a pressão vezes o volume elevado a K, que vai ser uma constante. E essa K a gente chama, como eu mostrei anteriormente, ela é chamada de constante adiabática ou isoentrópica. Tá? Como eu mostrei, ela é a relação do calores específicos Cp sobre Cv. Se a substância é incompressível, por exemplo, como a água, né, Cp é igual a Cv. Tá? Como o processo é diabático, né, tá ok? Não tem troca de calor. Então essa parcela da primeira lei ela é nula. Tá? Para o processo isentrópico, como mostrei, né, a gente vai ver isso aqui, vai abordar isso aqui lá quando a gente apresentar a segunda lei da termodinâmica, né, é zero, a variação de entropia. O trabalho realizado, tá, ele vai utilizar, em lugar da constante, onde a gente utiliza aqui a expoente politrópica, a gente vai utilizar a constante diabática. Tá? A gente calculou esse trabalho lá naquele exercício anterior. Tá ok?
tá? Considerando, por exemplo, é, a relação de pressão seguida por P vezes V elevado, no caso aqui foi a constante K, lá era a constante N, né? Porque aqui nós temos nosso processo um processo adiabático, isentrópico, então a gente utiliza aqui a nossa constante adiabática, que é a relação de calores específicos, tá? E considerando essa relação aqui, né, de PV elevado a K igual a constante, a gente chega nessa expressão, como a gente calculou lá no exercício do trabalho realizado ou recebido pelo meu sistema fechado, tá? Da primeira lei para o sistema, como não tenho variação troca de calor, meu processo adiabático, né? Então, da primeira lei eu vou chegar que meu trabalho é igual à minha variação de energia interna, que é igual MCV, variação de temperatura. Observe que aqui, voltando aqui, né, como aqui a variação de não tem o processo adiabático, não tem troca de calor, né? Eu vou passar, eu posso passar isso aqui para lá. Então, o que acontece? Né? Esse diferencial da energia interna específica vai ficar negativo. Então, ele inverteu aqui. Então, em vez de fazer o 2 menos o 1, né? ele tirou o sinal e fez o 1 menos o 2. Tá bom? Prestar atenção nisso aqui, tá? Para não haver erros. Aqui também, ao invés de ser T2 menos T1, vai ser T1 menos T2, porque ele eliminou o sinal negativo aqui. O calor não tem transferência de calor, como eu falei, né? E a gente também vai poder utilizar essas relações em funções da nossa constante diabática, né? A constante diabática K. Então, para a gente calcular qualquer tipo de grandeza para um processo diabático, né? A partir da equação de estado, a gente tem essas relações de pressão com volume, volume com pressão, temperatura com volume específico, né, e por sua vez com pressão, né, em função dessa constante diabática K, que é a relação de calor específicos. A entropia, se conserva, ou a sua variação é nula, né, e a variação de entalpia, que é outra propriedade que caracteriza a energia do meu sistema, né, a entalpia é dada em joule. Tá? A entalpia específica seria a letra H minúsculo, seria joule por quilo. A gente vai ver que para cada condição que se encontra no meu fluido, por exemplo a água, né, se ela se encontra um certo valor de temperatura e pressão, e por exemplo se ela encontra na fase vapor, né, ela vai ter um certo valor de energia que é dado, por exemplo, pela grandeza de entalpia. Né. Nas tabelas termodinâmicas a gente vai ver lá para frente, né, que lá nós vamos encontrar os valores H minúsculo, né, que é a entalpia específica em joule por quilo. Então a variação de entalpia, ela vem também dessa definição aqui, né, de calor específico, a pressão constante. Então vocês podem observar aqui que a variação de entalpia, ela usa o calor específico, né, ela vem dessa definição aqui, ó, da equação 3.38, que, né, aqui mentira, da equação 3.41, que a definição de calor específico, né, é a variação infinitesimal da entalpia específica pela variação infinitesimal da temperatura para um gás ideal. Né? Então, se eu passar o dt para lá, né, integrar, eu vou chegar nessa expressão aqui, né, para o estado final 2 e o estado inicial 1. Tá bom? Então, é assim que eu calculo então a variação de entalpia de um gás que passa por um processo, né, adiabático. Estou falando dos equacionamentos para um processo adiabático ou isoentrópico. Tá? Agora vamos considerar um processo geral, né, quando eu tenho que todas as grandezas podem variar, né? Então eu tenho o que eu chamo de transformação politrópica, né? O trabalho a gente já viu, o trabalho de compressão e expansão, a primeira lei para sistema fechado, né? Considerando que não existe variação de energia cinética e potencial, por isso que só sobra aqui energia interna. Estou trabalhando aqui na forma diferencial, em valores específicos, né? Por isso eu repito letras minúsculas e dividido por quilo, né? kg. Novamente apresento aqui a equação de estado para gás ideal perfeito, né, com o qual a gente está considerando o nossa substância na fase vapor, né, a equação do processo, né,
politrópico, a gente fez aquele exercício lá, é pressão vezes o volume elevado à expoente politrópica, né? Que é igual a uma constante, tá? Lembrando que a relação entre a expoente politrópica N e a relação de calores específicos, né, que é a constante diabática K, né, é dado, sempre vai apresentar dessa forma, ou seja, a minha expoente politrópica N de nadar vai ser sempre menor que a minha constante diabática K, que é a minha, que representa a minha relação de calores específicos, tá bom? E outras relações para um processo politrópico que a gente vai poder utilizar para obter outras grandezas, como de pressão, volume específico, temperatura, né? A gente vai poder utilizar essas relações aqui, tá? Que são usadas para processo que pode variar qualquer uma das suas grandezas, né? Trabalhando com uma dessas expressões, né, e fazendo manipulação matemática, eu consigo explicitar aqui a expoente politrópica, que é dada por essa expressão, tá? E também eu tenho que a minha expoente politrópica também ela é dada em função não só dos calores específicos Cp e Cv, mas também em função do Cn, que eu chamo de calor específico para processo politrópico, que é dado em função da expoente politrópica, da constante diabática K, tá? E também do calor específico a volume constante, tá? O calor transferido é dado pela massa Cv, N-KN-1. A variação de energia interna é dada por essa expressão, como a gente viu lá, né, da própria definição do calor específico a volume constante. A mesma coisa para a entalpia. Para a entropia, como eu tenho um processo politrópico, nós vamos utilizar essa expressão aqui, tá? E o trabalho para o... Opa, pulou aqui, né? Deixa eu voltar lá. E o trabalho, tá, para um processo politrópico, né, a gente deduziu essa formulação aqui, né, considerando a relação P vezes V elevado a N igual a uma constante, tá? A gente chegou nessa expressão literal, né? Se eu, ao invés de trabalhar com volume metro cúbico, se for trabalhar com volume específico, né, vai aparecer aqui a massa para mim, né, se for fornecido no enunciado. Então aqui eu posso calcular meu trabalho em joule, né, meu trabalho realizado, né, ou recebido por um sistema fechado, né, de um fluido na fase gasosa, tá? Então aqui eu fiz um resumo, pessoal, tá? Todas essas, deixa eu só ver se está gravando, tá ok. De todas essas formulações, tá? Então é uma tabelinha que fica mais fácil para a gente resolver, né, os problemas. Então aqui eu coloquei, né, para cada tipo de processo isobárico, isovolumétrico, isotérmico, diabático, politrópico, né, eu coloquei como calcular o trabalho, como seria disposta a primeira lei para sistema fechado, tá, na unidade de Joule, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um processo isovolumétrico, né, o trabalho lembro-se que o trabalho é PDV, então não tem variação de volume, então esse termo some, então por isso que fica aqui para processo isovolumétrico. Somente a variação da energia interna é igual ao o calor transferido ou recebido. Né? Aplicando essas condições de acordo com o tipo de processo, eu vou ter a minha escrito aqui como se comporta, né, as condições de temperatura ou pressão ou de volume para o estado 1 e estado 2, usando a partir da equação de estado, o calor calculado, a energia interna calculada, a entropia calculada e a entalpia calculada, sempre partindo, né, da definição de calor específico a volume constante, que é a variação aqui da energia interna específica sobre a variação da temperatura, tá? Esse calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante, que nesse caso aqui é igual a variação da entalpia pela variação da temperatura, né? Eles podem também ser constantes ou podem variar também com a temperatura, então tem que ficar atento ao enunciado do problema, né? Aqui no caso de processo isotérmico, né, eu não tenho variação da entalpia, tá? Eu também não tenho aqui a variação da energia interna, tá? Tá ok?
Então aqui eu fiz todo um resumo, tá? Tudo que eu citei lá atrás eu tentei colocar aqui, depois eu vou uma hora tentar digitar isso aí para ficar, né, melhor para consulta aí para os exercícios, tá bom? Eu peço aí até desculpa para vocês aí, tá? E aqui, continuando resumindo aqui, né? Para mim calcular a variação de entropia específica, né? Se eu quiser calcular a variação de entropia específica, agora eu estou não falando em S maiúsculo, mas assim em S minúsculo, né? Então eu tenho a entropia dada em joule por quilo Kelvin, né? Eu posso utilizar essas expressões, que é o calor específico, eu vou usar o calor, uma hora usar o calor específico, a pressão constante, as suas temperaturas, tá? Nas escalas absolutas, e ora eu vou usar o volume específico, ora eu vou usar também o calor específico a volume constante, tá? Lembrando que essa variação pode ser zero, é positivo ou negativo. E lá mais adiante, na segunda lei, quando a gente apresentar a segunda lei da termodinâmica, a gente vai verificar qual o significado desses resultados da variação de entropia, tá? As unidades de trabalho, já estamos terminando, pessoal. Tá? As unidades de trabalho, né, eu tenho, a gente viu, o trabalho é dado no sistema internacional em joule ou newton vezes metro, né, ou também posso apresentar no sistema técnico aqui em kgf vezes metros, tá? Uma relação que a gente vai usar no exercício também entre trabalho e calor, né? Se eu tiver, por exemplo, né, na unidade de trabalho em kgf vezes metros, né, para me passar, por exemplo, para quilocaloria, eu vou dividir por 427, tá? Eu mostrei ali em cima também, mas coloco aqui, né, para destacar de novo, o que seria o trabalho específico, né? O trabalho específico, basta eu pegar meu trabalho dado em joule e dividir pela massa, né? Por que eu faço esse cálculo, né? Quando eu não conheço a massa do meu sistema, né, ou do meu sistema termodinâmico ou do meu volume de controle, né, eu trabalho com valores específicos. A gente vai ver que as tabelas, já falei isso, né, sempre elas vão fornecer as propriedades de uma certa substância, sempre utilizando valores específicos. Porque parte do princípio que eu não conheço a massa que tem dentro do meu sistema onde eu estou fazendo a minha análise termodinâmica, né. A potência, conforme eu já mostrei lá atrás, né, é o trabalho por unidade de tempo, né. Então, se eu pegar meu trabalho e dividir pelo tempo, eu tenho a minha potência em joule por segundo ou na unidade de watts, tá? Aqui algumas conversões que a gente vai usar durante os exercícios, tá? Essas conversões vocês vão encontrar em sites na internet, nas calculadoras da HP, já tem embutido essas conversões, né? Existe um software bacana que vocês podem pegar aí na internet, né? O Vert, que eu acho que, não sei se ele é pago, deixa eu ver se ele Vert com não sei se ele é português, tá? Esse aplicativo aqui, tá? Ele é bem bacana, tá? Depois vocês podem, não sei se ele é pago, tá, pessoal? Ele tem várias conversões, né? A vantagem dele para da calculadora HP é que na HP você tem que ficar digitando a unidade. Isso toma um certo tempo. E aqui não, já tem as conversões por classe, pressão, temperatura. Inclusive ele faz a conversão até de moeda, né? Tá? Então, pessoal, a gente encerra a aula aqui, né? Foram 1 hora e 23 minutos, né? Então, essa aula é do dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, tá? A aula de hoje não tem exercício para entregar, tá ok? E eu vou depois abrir lá um fórum, como sempre, para quaisquer dúvidas, né? Dúvidas que vocês tiverem, eu estarei à disposição, tá bom? Um abraço e na próxima aula então, né, eu vou fazer, hoje é a aula, repito, né, hoje é a aula do dia 10 de setembro, né, apresentei aí a equação de gases perfeitos, né, e as equações de estado para gás perfeito e para gases não perfeitos, né, gases reais, Van der Waals, Red Leak, né. Falei também como calcular aí as diversas grandezas, né, de acordo com o processo que um fluido se encontra na fase gasosa, né, calcular o trabalho, calcular o calor perdido ou recebido, a variação de energia interna, a variação de entropia, a variação de entalpia, né, de gases
que estão passando por uma transformação de estado, né, gases ideais, né? E na próxima aula, né, então hoje é, repito, 10 de setembro, e na próxima aula do dia 15 de setembro, terça-feira, né, a gente vai fazer aí exercícios antes de entrar em substância pura, tá? Que vai ser referente à segunda aula. Então, na aula do dia 15, tá? 15 de setembro, é isso mesmo? Isso, na aula do dia 15 de setembro a gente vai então fazer exercícios envolvendo aí gases perfeitos e gases reais, tá bom? Um abraço então, obrigado mais uma vez aí, até a próxima.